Olá a todos, aqui é o Luiz. Vamos dar sequência ao estudo das dimensões espirituais do Centro Espírita, da Casa Espírita, né? Hoje vamos falar um pouquinho da reunião mediúnica, um pouquinho atrasado, porque infelizmente eu tive os contratempos que não pude gravar para quarta-feira, para quinta-feira, né? Mas ainda estamos dentro do prazo para a gente fazer o estudo. Como sempre, fazemos antes uma prece para adentrar ao estudo propriamente dito. Com os nossos pensamentos elevados a Deus, nosso Pai, e a Jesus, nosso Mestre, rogamos a eles todo o amparo e proteção para os estudos do dia de hoje. Que possamos, Mestre querido, passar os conhecimentos aprendidos da melhor forma possível, da forma mais tranquila, mais serena, mais fácil, para que todos consigam compreender e colocar em prática os ensinamentos. Ter ideia de como as coisas funcionam do lado espiritual, do lado do outro plano da vida. E contamos com o auxílio da espiritualidade maior que nos cerca, que nos apoia, do nosso mentor, e da guia do Cristo, como sempre pedimos. Obrigado, Jesus. Obrigado, Pai. E que assim seja. Reunião mediúnica, né? Kardec disse: uma reunião é um ser coletivo, cujas qualidades e propriedades são a resultante das de seus membros e formam como um feixe. Ora, este feixe tanto mais força terá, quanto mais homogêneo for. Isso está no Livro dos Médiuns, no capítulo 29, item 331. Montar um grupo mediúnico homogêneo, como diz o Kardec, isto é, onde os seus integrantes estejam em boa sintonia e afinização, onde cultivem o mesmo ideal, onde assumam a responsabilidade necessária para executar de forma satisfatória os trabalhos da reunião e que estejam com a mesma intensidade na busca por seu melhoramento moral, talvez seja uma coisa quase impossível, né? Razão pela qual o codificador ele ressalta que a reunião é um ser coletivo. E ele faz isso, né, para que todos os membros dessa reunião atentem para a importância de sua participação, de sua contribuição. Kardec evidencia muito a questão da homogeneidade, a fim de que haja sempre um crescimento em produtividade nos trabalhos mediúnicos daquela reunião. E é justamente a homogeneidade a maior dificuldade dos grupos mediúnicos, tendendo para a heterogeneidade. Né? Normalmente a gente não consegue realmente essa homogeneidade com tanta eficácia. Leon Denis nos diz no seu livro denominado No Invisível, que o mais difícil é atingir a homogeneidade de pensamentos e vibrações. É na combinação das forças psíquicas e dos pensamentos entre os médiuns e os espíritos que reside inteiramente a lei das manifestações. Diz ainda o Leon Denis que constituem um grupo harmônico quando pensam e vibram em uníssono. Caso contrário, os pensamentos emitidos e as forças exteriorizadas, elas vão se embaraçar e se anular reciprocamente. Olha que interessante, né? Vamos falar um pouquinho, então, veja a importância da reunião e da homogeneidade de pensamentos, atitudes, né? Vamos falar um pouquinho também sobre a sala da reunião mediúnica. Em alguns centros surge com certa frequência a ideia de que a sala onde são feitas as reuniões mediúnicas, elas devem ser
de tal modo preservadas que não se deve admitir a sua utilização para outras atividades, né? Entretanto, como diz o Leon Denis, nós devemos raciocinar com bom senso, né? A maioria dos centros espíritas, eles não possuem um número suficiente de dependências para realizar todas as atividades desenvolvidas na casa, né? Então, meus irmãos, nós temos que improvisar e usar as salas de trabalhos mediúnicos, às vezes, né? Para outras atividades também. Se deixássemos uma sala reservada apenas para os trabalhos mediúnicos, muitas vezes em detrimento de outros trabalhos, estaríamos, de certa forma, subestimando os recursos disponíveis da espiritualidade superior. Na literatura espírita, alguns benfeitores comparam a sala usada para realizar o trabalho de auxílio e esclarecimento, que vulgo chamado de desobsessão, a um centro cirúrgico, né? Existe muitas vezes essa comparação de que o trabalho realizado na sala onde ocorre o trabalho mediúnico de desobsessão, que eu prefiro chamar de auxílio e esclarecimento, ou auxílio e fraternidade, como um centro cirúrgico, e que deve ser mantido fechada quando não se está fazendo as cirurgias espirituais, os trabalhos mediúnicos nesse quesito. Em razão dessa comparação, pode ter surgido a ideia, né, de que o mesmo procedimento deve ser adotado no local da prática mediúnica, né? No plano físico, é natural não termos uma noção mais precisa da atuação dos espíritos que guiam os trabalhos. Entretanto, a gente sabe que estes têm totais condições de adequarem os serviços na esfera espiritual, conforme a disponibilidade dos trabalhadores encarnados, né? Então, para resumir essa questão, se o centro consegue ter uma sala exclusiva para os trabalhos mediúnicos, ótimo, beleza. É uma casa grande, às vezes maior, que pode inclusive ter uma sala mediúnica específica para o trabalho de desobsessão, de auxílio e fraternidade. Aí a gente pode deixar aquela sala só para esse trabalho, preparada só para aquele trabalho. Fica fechada quando não está sendo realizado o trabalho de auxílio e esclarecimento. Porém, caso não seja possível, a espiritualidade, ela irá executar os trabalhos nos locais onde eles são possíveis de serem executados. Nós precisamos confiar nos trabalhos espirituais, principalmente dos espíritos especializados da casa, né? Precisamos lembrar também que uma reunião séria, instrutiva, não significa que as pessoas precisam estar sisudas, com fisionomias fechadas, pois o verdadeiro espírita é uma pessoa feliz, feliz com o que é e com o que tem. Kardec disse: o espiritismo anda no ar, difunde-se pela força mesma das coisas, porque torna felizes os que o professam. Isso está também no Livro dos Médiuns, no capítulo 3, no item 30. Então, a gente tem que ser... O Espiritismo nos ensina que o bom humor e a felicidade, relativa ainda, como a gente já sabe, mas que a gente tem que ser feliz, tem que ir para o trabalho feliz, tem que ir contente, não pode ser uma obrigação, tem que ser por amor, né? Eu sempre cito Mário Sérgio Cortella. Mário Sérgio Cortella diz que aquele que trabalha por amor, seja o seu trabalho físico para ganho material ou não, mas aquele que trabalha por amor, na verdade, nunca trabalha, né? Não é trabalho para ele. Então, vamos encarar o trabalho na casa espírita como um trabalho por amor que nos dá prazer, e por isso vamos lá felizes, contentes, com bom ânimo. Não quer dizer que não precisemos ser sérios, com seriedade, mas com bom ânimo. Finalmente, então, nesse quesito, podemos dizer que é importante que entendamos
que os recursos da espiritualidade superior, eles ultrapassam em muito a nossa precária condição, não havendo improvisações, né? Eles não precisam improvisar, na verdade, né? Eles fazem o que tem que ser feito porque eles têm recursos para isso. Então, tudo é providenciado para que a proteção do mais alto esteja presente. Quando nós, encarnados, administramos os centros espíritas com seriedade, amor e fidelidade às diretrizes da doutrina espírita, né? Então é isso. Trabalho mediúnico desse jeito. Vamos falar um pouquinho também sobre o ambiente espiritual da reunião pública, da reunião mediúnica, né? Conforme dito anteriormente, no recanto destinado ao trabalho mediúnico de auxílio e esclarecimento, né? Vulgo desobsessão, muitos espíritos necessitados e sofredores, eles ficam alojados no ambiente espiritual dessa sala, em regime de tratamento mesmo, para o seu refazimento e reequilíbrio, né? Espíritos especializados, eles promovem, portanto, a limpeza e preservação fluídicas para o desenvolvimento dos trabalhos mediúnicos. Limpeza realizada constantemente, né? Pois para manter o êxito do trabalho, né? Nada pode ser negligenciado, sob pena de comprometer o êxito da reunião. No dia da reunião, o local passa por uma rigorosa asepsia, sendo retiradas larvas psíquicas que são criadas por mentes viciosas de encarnados e desencarnados. Também são retirados o que eles chamam de ideoplastias perniciosas. O que é isso? São as formas de pensamento, são os clichês mentais que às vezes a gente cria, encarnados e desencarnados também, né? De vibrações deprimentes, vamos dizer assim. Constituindo tudo isso o que eles chamam de invasores microbicidas das regiões inferiores, conforme relato do irmão João Cleófas, ou Cleofás, que está contido no livro Depoimentos Vivos, né, esse é o título do livro, psicografado por Divaldo Pereira Franco, no capítulo 5, cujo título é o nome desse irmão, João Cleófas. Ou Cleofás, acho que é Cleofás, né, porque não tem acento. Enfim, esses invasores microbicidas, eles atacam os homens que estão invigilantes e podem abrir brechas ao assédio inferior, resultando daí no que se chama de parasitose mental ou então vampirismo. Olha que interessante. A sala mediúnica, ela é protegida por meio de faixas fluídicas, né, que são colocadas em torno dela, visando impedir a entrada de espíritos inferiores que queiram perturbar o ambiente. Aqueles irmãos que querem ir lá bagunçar, né? Fazer o trabalho se desequilibrar, né? E aí só vão entrar, obviamente, aqueles que tiverem a permissão dos dirigentes espirituais, aqueles que vão lá para serem auxiliados, curados. Que mais que a gente pode falar? A sala mediúnica, embora limitada fisicamente, né? No outro plano, no plano espiritual, ela apresenta-se adimensional, gente, já que ela se amplia de acordo com a necessidade, né? Permitindo abrigar um grande número de desencarnados para tratamento. Assemelha-se, algumas vezes, a um anfiteatro, segundo o próprio relato do João Cleófas, que pode inclusive ter, ou não, ligação com outros ambientes, dificilmente explicáveis para quem não tem essa percepção, né? Segundo esse nosso irmão. O que mais? Apresenta mobiliário próprio, como macas, né? E vários aparelhos instalados e usados pela equipe espiritual no auxílio aos desencarnados, né? De acordo com a necessidade das tarefas. Conforme vai surgindo a necessidade, eles vão trazendo ou não equipamentos que são usados tanto para o ambiente como para diretamente nos desencarnados que estão lá sendo tratados. Então, veja a importância da nossa conduta
moral, do nosso controle dos pensamentos para os trabalhos mediúnicos, né? Quando a gente fala às vezes que a gente tem que deixar os nossos problemas do lado de fora, é isso mesmo. Nós temos que tentar, pelo menos, que tem muitas pessoas que têm dificuldade, mas a gente tem que tentar o máximo possível, ao chegar na casa espírita, nos despojar de todos os nossos problemas. Realmente, fazer uma divisão na nossa mente. Daqui para frente eu não vou pensar em nada que seja meu, de problemas que eu tenho que vivenciar, de problemas que eu tenho que enfrentar, de problemas que eu estou atravessando. Daqui para frente eu vou pensar apenas no auxílio que eu preciso prestar. E para isso, equilíbrio, né, bons pensamentos, né, boa vontade, alegria, bom humor, né? Eu não posso deixar de forma alguma que os meus perrengues da vida diária, as minhas expiações, as minhas provas, o que quer que sejam, atrapalhem o meu trabalho no âmbito da reunião mediúnica. Ok, meus irmãos? É apenas uma pincelada, né? Porque existem vários livros da literatura espírita que tocam nesse assunto e o nosso tempo é curto, então a gente procura fazer um resumo do que é mais importante da gente passar do nosso conhecimento que a gente adquire conforme estuda. Ok? Então é isso. Perdoem mais uma vez o atraso, mas infelizmente essa semana foi... Eu não posso reclamar, a gente não pode reclamar, mas foi uma semana cheia. Vamos fazer mais uma prece então para agradecer o estudo, a continuidade do estudo das dimensões espirituais. Então vamos mais uma vez elevando o pensamento a Deus nosso Pai e a Jesus nosso Mestre para dizer muito obrigado, Pai, muito obrigado, Jesus. Obrigado, mentor querido que nos dá suporte, que nos intui. Obrigado à equipe espiritual, aos nossos irmãos espirituais que nos auxiliam, que nos guiam, que nos dão a boa intuição para que possamos realizar o nosso trabalho na casa espírita, para que possamos realizar o nosso trabalho mediúnico da melhor maneira possível. Obrigado, Pai, obrigado, Jesus, rogando a Deus que ampare e abençoe todo o nosso planeta, que todos os moradores deste planeta, encarnados ou desencarnados, possam receber nesses momentos as benesses vindas do alto, fazendo modificações na nossa forma de pensar, na nossa forma de agir, sempre para o bem. Obrigado, Pai, obrigado, Deus, Pai de infinita bondade e misericórdia. E obrigado, Mestre querido. Que assim seja, graças a Deus e graças a Ti, Jesus. Um grande beijo a todos, com votos de muita paz e muita serenidade a todos. Até a próxima, daqui 15 dias. Que Deus, nosso Pai, nos abençoe a todos. Que assim seja.